Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Eu nasci de lá. Em falas como essa, de julho do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro consolidava sua aproximação com o grupo que agora determina os rumos do governo e da campanha à reeleição. Passaram a ter voz e vez nomes como o do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Antes disso, a gente lembra bem, Bolsonaro queria distância desse pessoal. Além de Paulo Guedes, as figuras proeminentes eram aquelas que davam lastro para o discurso alinhado aos apoiadores mais fiéis do presidente. Mas Ernesto Araújo, Abraham Weintraub e companhia acumularam desgastes, perderam força e acabaram demitidos. E não estão satisfeitos. Tenho sido acusado de coisas horríveis por uma parte de influenciadores digitais que se aproximaram dessa patota aí. Então, desculpa eu ter cortado, mas quando o senhor se expôs agora, eu achei relevante porque alinhou um grande obstáculo que nós conservadores estamos passando, estamos sendo atacados continuamente e fomos substituídos por essa turma aí do Centrão que o senhor citou. Weintraub, Ernesto Araújo e o também ex-ministro Ricardo Salles, o último com um tom bem mais amistoso, participaram de um debate em um canal do YouTube no qual expuseram seu incômodo com o avanço do Centrão. Provocaram a ira do presidente. Bolsonaro acusa Weintraub de reclamar de barriga cheia por ter sido nomeado para um cargo no Banco Mundial que lhe rende mais de R$1 milhão por ano. Para além do discurso, o ex-ministro da Educação ensaia uma candidatura ao governo de São Paulo sem o aval do presidente. E a cada dia que passa, o desgaste com a chamada ala ideológica se torna motivo de preocupação para o Planalto. E tem gente preocupada com isso. Se essa confusão no ninho bolsonarista, radical, pode acabar atingindo o presidente ou o governo de alguma forma com assuntos que até agora a gente desconhece. Qual o papel do Centrão hoje na definição dos rumos da campanha à reeleição de Bolsonaro? A quem caberá mediar a relação com a chamada ala ideológica? E até que ponto o descontentamento do grupo que perdeu força no governo pode se tornar um obstáculo aos planos eleitorais do presidente? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter Jussara Soares e com a colunista Bela Megali. Fique com a gente. Jussara Soares, o presidente Jair Bolsonaro já formou um comitê para a campanha de 2022 e já teve até uma reunião desse grupo, na última terça-feira. Conta pra gente, quem são os principais nomes desse comitê que vai assessorar o presidente na campanha? O comitê de campanha do presidente Jair Bolsonaro, ele já está em formação, O núcleo duro, ele já está formado. Tem ali um dos nomes principais é o do próprio filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que é o articulador político da família, e vai ter essa missão ali de aproximar ali o grupo político com o restante da família, os outros filhos do presidente e aqueles apoiadores ali considerados mais radicais. Então ele tem um papel super importante neste grupo. Além dele, tem o presidente do PL, partido que o presidente Jair Bolsonaro se filiou, que é o Valdemar Costa Neto, e que assumiu essa dianteira ali, tem se organizado em várias frentes, marcado as reuniões, enfim. Ele é um nome também super importante ao lado de alguns ministros. Por exemplo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que também é um presidente licenciado do PP. Tem ainda o ministro Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, então essa questão estratégica ali do governo, de imagem, passa muito por ele, até para poder organizar ali, tentar dar visibilidade ao que eles acreditam ali ser os feitos do governo e que não foram explorados, então eles estão com essa missão ali também de explorar isso. Outro nome é do ministro Onyx Lorenzoni, que é da pasta de Trabalho e Previdência, que é o único, deste grupo, é o único que restou da campanha de 2018, Todos os outros ali se afastaram do presidente. Então, o ministro Onyx, que inclusive algumas reuniões prévias, deste núcleo aconteceram no ano passado na casa do ministro Onyx. Então, ele também está neste grupo. Tem um último nome, que é o do presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira,
que ele está no grupo, mas como me disse uma pessoa do governo, ele está 99% no grupo. Ele é um pouquinho mais distante ali, embora participe, ele ainda tem um pouco mais reticente, né? Não é tão ali do núcleo próximo, mas também já tem mantido conversas. A primeira reunião neste ano aconteceu na terça-feira, né? E agora a tendência é que este grupo se reúna todas as terças-feiras para discutir ali os rumos da campanha, tentarem alinhar governo e o projeto de reeleição. Esse tem sido ali as conversas até aqui. Jussara, o marqueteiro sempre é uma figura central, né, na campanha presidencial. O presidente Jair Bolsonaro já avalia algum nome? Teve o nome do Paulo Moura, que acabou sendo fritado por apresentar um currículo pouco confiável, né, fragilizado. Deve ser uma indicação do Centrão, o marqueteiro da campanha? Então, Maltic, o primeiro passo ali nesse grupo do comitê, o que tem sido discutido é convencer o presidente que ele precisa de um marqueteiro. O presidente ele deu inúmeras declarações dizendo que não queria um marqueteiro, que não precisa disso, e embora tivesse uma equipe de campanha de profissionais na campanha de 2018, o presidente nunca abraçou, nunca falou que teve uma equipe de marketing, só que agora esse grupo tem tentado convencer o presidente que é importante, que é uma figura importante até para poder mostrar essas ações do governo, né? Tentar mostrar ali, fazer da campanha uma vitrine e também a defesa do governo. Então vai ser uma campanha muito dura e o presidente tem sido convencido. Aparentemente, tudo indica que o presidente já aceitou a ideia. Na semana passada, como você lembrou, ele recebeu o marqueteiro Paulo Moura, que é de Pernambuco, e foi apresentado pelo ministro Gilson Machado. Então teve uma conversa ali no Palácio da Alvorada, só que já como assim, é meio que comum no grupo do presidente, já teve um ruído, porque esse marqueteiro foi levado pelo ministro do Turismo sem o conhecimento desse grupo, desse comitê, né, de campanha, então eles não sabiam. Para piorar a situação, como o Globo mostrou, ele apresentou um currículo para o presidente, que em princípio tinha ficado impressionado ali com a experiência dele, um currículo que estava meio turbinado ali, e isso pegou muito mal ali no governo e o presidente já descartou. Então o que ficou conversado nessa reunião de terça-feira? Que o nome do marqueteiro deve ser indicado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. E olha só outras coisas que já vão acontecendo. Foi confirmada a indicação que ele fez do economista José Gomes da Costa para a presidência do Banco do Nordeste do Brasil. O desafio aqui é encontrar um nome que consiga trabalhar com o presidente Jair Bolsonaro, porque o que eles contam é que o presidente tem um perfil muito difícil, esses 3 anos do governo mostraram isso, que essa área de comunicação sempre foi muito difícil. O presidente, com o jeito dele, mais o filho, o Carlos Bolsonaro, sempre tiveram uma dificuldade muito grande de atuar junto com uma equipe profissional. E eu mencionei aqui o vereador Carlos Bolsonaro. A tendência até aqui é isso, ele também já estaria convencido de que vai ter que ter um marqueteiro e ele fica com as redes sociais do pai. Então, a conversa tem sido nesse sentido. Ainda não tem um nome, mas eles não querem muito demorar para escolher, né? Assim, para indicar isso, porque o prazo está correndo, a campanha já não está na rua ainda, mas ela está sendo totalmente preparada, então o quanto antes definir esse nome, melhor. Jussara, qual é a avaliação que esse comitê de campanha faz do momento político e dessa campanha de 22? A ideia é que o Bolsonaro precisa se apresentar como mais moderado, tentar reconquistar aqueles eleitores que votaram nele em 18 e depois se afastaram. Tem alguma estratégia específica para os evangélicos, por exemplo? Eles acreditam sim que o presidente ele precisa buscar essa moderação e reconquistar esses eleitores de centro, mais moderados, considerados mais moderados, porque o cálculo é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro ele não se elegeu em 2018 só com o voto dos radicais, né? Ele venceu muito com o voto anti-Lula, né? Anti-PT. Então, eles querem reconquistar esse sentimento. No final do ano passado, o presidente já tinha dado uma aliviada ali nas críticas ao STF, por exemplo, mas aí chegou no final do ano, começou a fazer duras críticas. No começo do ano também fez ataques aos ministros do Supremo. Quem é que esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são? Que vão tomar medidas
drásticas dessa forma, ameaçando, caçando liberdades democráticas nossas, na liberdade de expressão. Então, assim, eles já sabem o que o presidente precisa fazer, né? Eles acham que o presidente precisa moderar, mas a gente está acompanhando esse governo desde o início e o presidente ele oscila o tempo inteiro. O que diz esse grupo mais moderado, ali chamado mais grupo pragmático, é que o presidente Jair Bolsonaro ele fica muito suscetível a quem está do lado dele. Se ele está num momento que ele está cercado ali de assessores, auxiliares mais moderados, ele segura o discurso. Mas se ele solta um pouco, começa ali a se cercar de um grupo mais radical, o presidente volta à carga. Então, assim, essa é uma oscilação que é uma dificuldade da campanha, eles reconhecem isso. E, sim, agora é toda a estratégia de convencimento. Resta saber se o presidente vai seguir o que esse grupo, né, de campanha, esse comitê vai traçar para ele. Em relação aos evangélicos, eles acham que é um grupo que está, assim, que embora tenha sede ali de outras campanhas, de outros pré-candidatos, a avaliação é que o grupo está muito fechado com eles, né? Eles têm, por exemplo, o Republicanos, que é um partido ligado à Igreja Universal, está na base do governo. O presidente indicou o ministro André Mendonça, né, o terrivelmente evangélico. Então, assim, esses acenos, eles estão seguros, embora as pesquisas mostrem que ele não tem a totalidade, né, eles acreditam que é um grupo mais fiel a ele. Então, basicamente é isso, assim. A grande preocupação agora é como trazer esse eleitor mais moderado, convencê-lo de que, olha, o Bolsonaro, ele segue como a melhor opção contra o PT. Jussara Soares, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Jussara. Até a próxima. Obrigada, Carol. Obrigada, Maltique. Até a próxima. Bela Megali, qual é o clima hoje do presidente Bolsonaro com seus aliados, que eram os mais fiéis até pouquíssimo tempo atrás, né? O pessoal da extrema-direita, os ex-ministros Weintraub e Ernesto Araújo. Maltique, o clima do Bolsonaro com seus antigos aliados, aquele núcleo ideológico, como a gente costumava chamar quando eles ainda faziam parte do governo, não está nada bom. E o senhor citou 3 pessoas, vamos falando nominalmente, o senhor citou 3 pessoas que são chaves nisso. Ciro Nogueira, Fábio Faria, que entregou o 5G para a China, e Flávio Arruda, né? Então, olha, isso aí é o seguinte, as pessoas têm que saber isso. Se os eleitores do presidente Bolsonaro, os conservadores, topam isso, vamos tentar continuar transformando o Brasil internamente, mas vamos deixar o Brasil ser dominado pela China. Recentemente houve ali uma live em que o ex-ministro Ernesto Araújo e o também ministro Weintraub fizeram algumas críticas sobre o governo Bolsonaro e essa aliança com o Centrão. Isso deixou o Bolsonaro possesso, foi a palavra inclusive utilizada por aliados e auxiliares do presidente de primeira ordem. O Bolsonaro, inclusive, disse aos seus aliados e aos seus ministros mais próximos que considera esse tom que o Weintraub vem adotando, que esse tom mostra que ele, de fato, foi, abre aspas, um ingrato. A avaliação do presidente é que hoje o Weintraub ocupa um cargo importante, né, no Banco Mundial, inclusive quadruplicou o seu salário da época de ministro, disse que ele adquiriu desgaste, comprou desgastes, não só mantendo o Weintraub no governo, mas também enviando ele para esse cargo, já que o Weintraub fica nos Estados Unidos, e que mesmo assim tem sido alvo da artilharia desse fogo amigo, digamos. Então, resumindo, Maltique, não convide Weintraub e Bolsonaro para sentar aí à mesma mesa, para estar na mesma sala, pelo menos hoje. É assim que os ministros palacianos definem o clima que o presidente se encontra com esses antigos aliados. E com relação ao Ernesto Araújo, a situação é bem similar, Maltique. O Bolsonaro não anda nada satisfeito com as críticas que o ex-chanceler vem fazendo à sua postura, a relação que o Bolsonaro tem ali íntima com os políticos do Centrão, que cada vez mais têm poder não só sobre o seu governo, mas também vão ter um papel essencial na sua campanha à reeleição. Agora, Bela, embora o presidente fale mal desses ex-ministros privadamente, em mensagens para aliados,
Você acha que tem alguma chance dele assumir uma postura pública de críticas a esse grupo e em defesa da aliança com o Centrão, correndo risco até de desgaste com aquele eleitorado mais fiel, bolsonarista mais raiz, mais olavista? Hoje, segundo eu apurei com aliados do presidente, a ideia é que ele não vá para o fronte com esse tipo de embate. O Bolsonaro está cercado por esse grupo do Centrão, que é um grupo muito pragmático. E o conselho que ele tem mais recebido, principalmente agora que a campanha eleitoral se aproxima, é se afastar das pautas ideológicas, que trouxeram muitos prejuízos, apesar de ser uma pauta importante para esse núcleo duro que se encontra com o Bolsonaro, também trouxe muito desgaste para a imagem, né, do presidente. Então, hoje, pelo menos o tom, a ideia é que o presidente não parta para um embate direto com esses antigos aliados no caso. Até porque tem um ponto importante, Carol. Principalmente o Weintraub, ele tem dito que nessas suas falas públicas, suas entrevistas, ele está defendendo o Bolsonaro, que ele elogiou inclusive sua honestidade e que o que acontece é que as pessoas que estão no entorno do presidente é que estariam o envenenando sobre o que ele vem falando em relação a uma suposta interpretação do que ele vem falando. Então, o Weintraub tem reforçado ali para aliados de Bolsonaro, com quem ele ainda tem interlocução, de que não está fazendo uma crítica ao presidente, mas está fazendo mais uma crítica ao Centrão e recentemente, inclusive, ele também deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan, inclusive que amenizou o tom que ele vinha falando antes e disse que o Bolsonaro se aliou ao Centrão porque estava sendo pressionado por uma possibilidade de impeachment e ele não teve outro caminho. Uma das frentes que a gente está sofrendo grandes ataques, os conservadores, caçado, é justamente uma turma do Centrão. Eu não estou citando nomes aqui porque eu já estou sendo massacrado por uma militância aí que foi cooptada por eles. Belo, o quanto que esse tom crítico do Weintraub em relação ao presidente também faz parte da estratégia política do próprio ex-ministro da Educação de, eventualmente, lançar-se candidato ao governo de São Paulo, inclusive contra o Tarcísio de Freitas, o ministro da Infraestrutura, que foi o nome escolhido pelo presidente para fazer esse embate no principal estado brasileiro? Maltic, há 2 meses o Weintraub vem anunciando para aliados que estaria no Brasil nesse período para fazer uma espécie de roadshow por algumas cidades do interior de São Paulo. Não é de hoje que ele se coloca como um possível nome dos conservadores a concorrer ao governo do estado. Esse é um sonho antigo do Weintraub. Desde que ele estava no governo, como ministro da Educação, ele já nutria esse sonho. Ele vai passar por 18 cidades do interior e deve terminar essa agenda num evento conservador em Ribeirão Preto. Todo esse barulho que o Weintraub vem fazendo tem o objetivo de se viabilizar como um nome conservador, né, o nome dessa ala conservadora, para concorrer ao governo do estado de São Paulo. Então, nessa estratégia, ele também vem falando com partidos como o PTB e outras siglas menores, com o objetivo de se viabilizar para concorrer a esse cargo. O Weintraub sabe que hoje o nome de preferência, o nome escolhido, na verdade, pelo presidente Bolsonaro é o do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que decidiu ir para o sacrifício, como avaliam ali os auxiliares do presidente, já que o Tarcísio inicialmente resistia a concorrer ao governo de São Paulo, mas agora topou. Então, o Weintraub está disposto, por hora, a se colocar, a fazer certo contraponto ao Tarcísio, mas ele tem deixado claro para interlocutores do presidente que ele não quer se colocar como um adversário de Bolsonaro, e sim como mais um conservador que oferece seu palanque ao presidente. Mas, Belo, o PTB não entende que lançar o Weintraub para enfrentar o Tarcísio, que é o candidato de Bolsonaro, seria comprar uma briga com o Planalto? No entendimento do partido, seria viável ter esses 2 palanques em São Paulo, dividir o voto conservador? Carol, eu falei com alguns caciques do PTB e o que eles me relataram
pelo menos no momento, o discurso é outro. O PTB tem muito interesse em ter nomes de peso para angariar mais votos. O sonho dos caciques era poder ter tanto o Weintraub quanto o Tarcísio no seu partido e ali poder debater a construção de uma chapa única com os dois nomes. Mas eles avaliam que, de fato, isso vai ser muito difícil. Inclusive, creem que a possibilidade do Weintraub entrar na sigla é maior. Ele, inclusive, já indicou um ex-secretário que trabalhou com ele no Ministério para ocupar um cargo na executiva da legenda. Então, o namoro do Weintraub com o PTB está um pouco mais adiantado, digamos. Eles avaliam que tem como conversar sobre esse cenário com o presidente Bolsonaro e colocar que eles só vão lançar o Weintraub com o compromisso de que o ex-ministro não faça críticas ao Bolsonaro, ou seja, que ele seja mais um espaço ali de palanque, né? Mais uma voz, de mais um espaço de composição para o Bolsonaro no estado de São Paulo. Então a ideia do PTB não é bater de frente com o Bolsonaro nessa candidatura. Bela Megali, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Bela. Muito obrigado. Obrigada, Carol. Obrigada, Maltique. Obrigada, ouvintes. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do UOL e do site Poder 360. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau.